Boa tarde a todos, sejam aqui bem-vindos à nossa sessão aqui, em que nós vamos discutir diversos problemas relevantes aqui nesse setor tão importante como saúde suplementar. Meu nome é Paulo Furquim de Azevedo, tenho meu papel de mediador, agradeço já de imediato aqui Bernardo, Silvia, Gabriel e João, que foram as pessoas que conceberam essa sessão e me fizeram esse simpático convite aqui para mediação. Antes de apresentar os nossos painelistas, vocês vão ver que é um time fantástico de painelistas que nós temos aqui, vou fazer uma brevíssima introdução ao assunto sobre os pontos aqui que eles vão desenvolver com mais profundidade. Esse é um dos problemas de ter 2 metros de altura, né? Então, continuando, eu vou fazer essa brevíssima introdução. Nós temos aqui vários tópicos para serem cobertos e por isso é interessante ter uma agilidade aqui nesse início. Bom, primeiro, nós temos aqui um setor que é extremamente importante para a economia brasileira. Obviamente, além da importância que a saúde tem para a população, do ponto de vista assim, de área de negócios, também é uma área extremamente importante, 9,5% do PIB, alguns calculam em 10% do PIB. A indústria brasileira inteira são 11% do PIB. Então, isso dá uma dimensão da relevância desse setor aqui. E com uma característica muito particular. Nós temos aqui, para um país em desenvolvimento, é um caso raro de ter um sistema único de saúde com universalidade, mas também nós temos, com uma participação até maior nesse gasto, um setor privado. Com 56% do gasto em saúde na área privada. E é um setor também com muitas oportunidades de melhoria e ganhos de eficiência. Nós vamos pensar assim, em termos de falhas de mercado, em particular falhas de mercado ligadas à informação, né? Moral hazard, seleção adversa. É difícil imaginar um setor em que isso seja tão presente e que marque tanto o dia a dia dos negócios. Além disso, obviamente, tem questões concorrenciais muito relevantes, algumas até derivadas desses problemas informacionais. Então, é um setor assim que é absolutamente relevante na sua magnitude e nas suas características, nos seus problemas. Além disso, é um setor que tem experimentado uma dupla revolução, né? Uma revolução aqui no nível dos modelos de negócio, em parte por resposta a todos esses problemas que geram desperdícios na cadeia da saúde suplementar, que vão desde modelos de negócio muito variados até, por exemplo, modalidades muito novas de health techs e também na área regulatória diversas mudanças em resposta a esse conjunto de oportunidades, como eu estou dizendo, essas falhas de mercado geram oportunidades de intervenção. E, portanto, tem passado por uma consolidação muito grande, muitas fusões e aquisições e muitos negócios novos, alguns sob a regulação da ANS e outros não estão sob a regulação da ANS, o que tem exigido até um esforço regulatório para como lidar com esses novos negócios. Além disso, é claro, e aí é o tema que é impossível não se dar conta, após aqui 1 ano e meio de uma pandemia que modificou, alterou e tocou profundamente o setor de saúde, isso também causou muitas transformações. Então tem uma transformação que é prévia à pandemia, que já estava acontecendo, e tem outra que é motivada pela pandemia. Isso tanto vai no nível de mudanças regulatórias, elementos que estão ligados ao health tech e telemedicina, por exemplo, como também o fato disso ter gerado vários desequilíbrios financeiros e oportunidades de fusão e aquisição. Então é um setor relevante e que é extremamente oportuno também. Nós temos essa discussão aqui com vocês. E por isso
contamos aqui com um grupo de painelistas que vocês vão ver, todos eles excelentes e, mais ainda, trazendo perspectivas que são muito complementares, né? Então, seguindo uma ordem alfabética, temos o Jean Diego Pini, Diego, que é um advogado que atua nessa área na União Europeia, do escritório do Skaden, e participou muito ativamente de um caso recente, que vai ser um tema que nós vamos pegar mais ao final dessa nossa mesa, mas que também, por toda a sua atuação na área, vai participar das discussões todas ao longo aqui desse nosso tema. Depois temos também uma advogada, Maria Eugênia Novisa, aqui à minha esquerda, que vocês já conhecem muito bem aqui do IBRAC, que também tem uma atuação muito forte nessa área, obviamente por todas as características que nós acabamos de ver. Essa área é muito presente nas atuações junto ao CAD, portanto, os advogados do IBRAC, economistas, estão muito habituados a lidar com esse setor, né? Então, a Maria Eugênia também traz essa perspectiva, mais na ótica aqui brasileira, de practitioners. E aqui à minha direita, nós temos a Lilian Severino, que traz a visão do CAD. Ela já atuou no DE, participou muito da elaboração de um documento recente do DE sobre a saúde suplementar, sobre os julgados do CAD. O CAD tem dado uma contribuição para além da atuação dos casos na construção desses documentos orientativos, e esse aqui, a Lilian, é uma pessoa que participou por dentro desse processo e nos traz essa visão. E, finalmente, a Tainá Leandro, que tem aqui uma história nesse setor, principalmente na área de Estado, né? Ela passou pelo CAD, fez doutorado na área também, e agora está na ANS, que é a Agência Reguladora de Saúde Suplementar, e ela vai nos trazer aqui uma perspectiva do Estado, mas de outra área da regulação. Então, a gente tem nesse nosso painel aqui, practitioners internacionais, practitioners aqui do Brasil, as duas áreas relevantes do governo, a área de regulação de concorrência e a área de regulação setorial. Sem mais demora, vamos começar agora com algumas notas introdutórias dos nossos convidados. E nosso ponto aqui, a partir dessa introdução, nós temos alguns desafios, e esse que eu peço para eles numa intervenção curta, de não mais que 5 minutos, a visão, dentro da sua perspectiva, que é bem particular nesse painel, quais seriam os maiores desafios, como é que eles veem esse processo de consolidação que tem se dado no setor, e, finalmente, que oportunidades que nós temos para frente. Eu vou seguir aqui essa mesma ordem alfabética, né, da apresentação inicial. Então, começo aqui com o Diego. Diego, muito obrigado. Thanks a lot for being with us. And please, you have the floor for your initial remarks. Thank you, Paulo. And thank you very much to Bernardo for the invitation. Very happy to be here. Very sorry. I will be speaking English. I kind of understood a good part of the introduction, but you wouldn't understand my intervention if I were to try to speak in Portuguese. That wouldn't work very well. So no, in terms of what's happening, let's say in pharma, and of course my perspective is the EU one, right? So I will just be speaking about mainly the European Union, what's happening over here, and a little bit about what's happening in the UK. So one of the most interesting things that is happening, and this touches upon the vertical integration, but those touches upon the interest in innovation that is pretty much central in Europe, at least in the past 5 years. Is the guidance on Article 22 referrals. And just to give you some background, the idea what's been happening, let's say, in the past
in the past year is that the European Commission, but the same happened in the UK and the same happened in a lot of other countries, they realized that they couldn't review mergers that could have affected competition. So what they did in Europe specifically was to introduce an interpretation of an article that was there already that would allow the European Commission to review certain transactions that wouldn't meet the relevant threshold. So I guess this is an issue in all countries. So that's the reason why I'm mentioning this. And it did already start working, let's say. And the very first transaction was actually that they started reviewing on this new guidelines was the Illumina Grail deal, right? So a very significant deal in the pharma sector that wasn't meeting any of the relevant thresholds in any of the European countries. So it wouldn't have been reviewed, and it was actually reviewed thanks to the request for referral. It was brought into phase 2, so it was raised by the European Commission that there are issues and concerns with respect to this deal. And in addition to that, it was specifically it was closed, right? So the parties decided to go forward and to actually close the deal, and the Commission just imposed interim measures on the parties. And in their decision to impose interim measures, they specifically indicated to the target that they should be looking for other acquirers. And this is a vertical deal. So this is the deal where they are concerned about the fact that the acquirer, which is active in the input, would block the input, would block access to the input to the competitors of the target. And this would actually have very negative impact on innovation in a very important sector, which is the detection of cancer, which is being developed. So I just wanted to mention this one because it is an issue across the board. These are deals that have a global dimension, that have impacts in every country. And in Europe, they found this way to look into these deals, and indeed, the first deal that they're looking into is a deal that they may be blocking. So it just shows how the competition is starting to become global, and the question is whether we would need every authority to actually look into these deals, or it would be enough, let's say, to delegate certain authorities to do so. So, for example, in this case, the US authorities were looking into it, and the EU is looking into this. But the question is, how many other authorities should be actually looking into this? Obrigado, Diego. Thanks a lot. And so, Diego trouxe para a gente uma perspectiva interessante. Normalmente, o setor de saúde é olhado localmente, né? Mas dependendo da área do setor, como ele acabou de observar, isso pode ter uma competição em nível internacional. E também levantou o ponto de integração vertical, que é um ponto muito relevante de discussão hoje. E agora eu passo aqui para a Maria Eugênia fazer as suas considerações na perspectiva aqui do Brasil. Obrigada, Furquim. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, 2 segundos. Os parabéns para o IBRAC, o Lauro aqui presente, pela organização desse seminário, nesse formato híbrido que nos deu a oportunidade de nos encontrarmos depois de tanto tempo. E agradecimentos aos amigos da LCA também, Bernardo Silva aqui presente, os outros organizadores, proponentes do painel, pelo convite para poder participar dessa discussão hoje aqui, então, tão boa companhia. Bom, passando aqui para os comentários iniciais sobre esse tema, e a minha experiência é basicamente assim, na notificação de atos de concentração. O Diego comentou um ponto interessante, né, desse guidance da Comissão Europeia, da União Europeia, de analisar operações que até mesmo não atingem o threshold de notificação. Primeiro, a gente não tem essa regra no Brasil ainda, muito se discute isso com relação principalmente a mercados digitais, e a gente não vê ainda no Brasil uma movimentação tão intensa, movimento de consolidação quando a gente fala de startups na área de saúde, né, as chamadas health techs. Mas o que a gente tem observado nesses últimos anos, e é um movimento que já acontece há bastante tempo, o caderno do CAD sobre atos de concentração já faz um levantamento
por um período, salvo engano, de 2012 a 2017, um número muito expressivo de operações, e de lá para cá esse movimento continua acontecendo, e nas duas linhas, né, tanto na linha horizontal, o movimento de consolidação, de concentração entre concorrentes, e também na linha vertical. Eu acho que ainda que a gente tivesse um threshold diferenciado, talvez mais baixo para notificação, acho que os setores já estão tão, talvez, consolidados, que os players pequenos que ficam abaixo do critério de faturamento de 75 milhões talvez sejam poucos hoje no Brasil. Mas por que esse movimento vem acontecendo? E aqui eu fujo um pouco da minha área mais técnica de advogada para fazer breves comentários sobre as características do setor, das etapas da cadeia que compõem o setor de saúde suplementar, que são, no fim do dia, a explicação, então, por trás um pouco dessa lógica de concentração e verticalização. Ele tem peculiaridades, né, chamadas falhas de mercado, que favorecem, de fato, esse tipo de movimento. E essas características, essas peculiaridades, acho que podem ser resumidas na questão de assimetria de informação e risco moral entre os agentes que atuam nesse setor, tanto pelo lado da oferta, e aí aqui a gente está falando dos prestadores de serviço de saúde, basicamente hospitais, clínicas de diagnóstico, de análises clínicas, de imagem, etc., e os próprios médicos, e do lado da demanda, e aí por demanda nós temos os próprios consumidores desses serviços, que na sua grande maioria, quando a gente olha o setor privado, são beneficiários de planos de saúde. Atualmente, praticamente 25% da população brasileira tem planos de saúde. Isso é um setor tão importante no mercado e socialmente também, que o plano de saúde já é o terceiro sonho do cidadão brasileiro, depois somente de educação e casa própria, né, para se ter uma ideia do ponto aqui, da importância que o setor privado ganhou com, enfim, todas as deficiências do nosso sistema público, universal e gratuito, né, que infelizmente se agravam ao longo do tempo. Mas voltando para esses pontos de assimetria de informação e risco moral, isso faz com que aconteça a seguinte situação. O lado da demanda, pelo lado da oferta, na verdade, os ofertantes podem induzir a demanda. Existem incentivos econômicos por parte de médicos, hospitais, clínicas, etc., para que esses serviços sejam utilizados ao máximo, para que eles ocupem da melhor forma possível a sua capacidade instalada, né, produtiva, e cobrem, naturalmente, os preços mais altos por isso. Principalmente no modelo que é prevalente aqui no Brasil, que é a chamada conta aberta ou fee for service. Quanto mais serviços são prestados, quanto mais exames são vendidos, quanto maior o número de internações, melhor é a situação dos ofertantes. E pelo lado da demanda também a gente tem um incentivo à superutilização do plano, quer dizer, as pessoas pagam por isso, direto ou indiretamente, porque mesmo nos planos empresariais aqui não benefício, mas eventualmente na ausência do plano isso poderia se refletir num salário direto maior. Então existe de fato esse incentivo à sobreutilização. Interessante que em um estudo conduzido pela professora Mônica Viegas, ela calculou esse índice de sobreutilização e chegou à conclusão de que, olhando para a consulta especificamente, as pessoas que têm planos de saúde utilizam em média 25%, fazem em média 25% mais consultas do que elas fariam se tivessem no sistema público. E isso, obviamente, todo esse setor, olhando para esse setor que ainda é muito focado também no Brasil, uma outra distorção do nosso sistema, muito focado em diagnóstico e tratamento, menos em prevenção, ainda com baixo uso de dados, tendência que pode ser revertida aqui no futuro próximo, e inteligência artificial, isso promove todas essas características, peculiaridades, promove uma alocação muito pouco eficiente dos recursos disponíveis, elevam custos e elevam preços dos planos de saúde, fazendo com que uma parcela menor da população brasileira possa ter acesso a isso. E todas essas características fazem, o próprio CAD já chegou à conclusão nos seus estudos, que o setor tende a ser mais eficiente com a atuação de um número mais reduzido de empresas de maior porte e integradas verticalmente. Esse movimento já acontece há bastante tempo, há mais ou menos 20 anos,
os players financeiros passaram a entrar no setor, depois a gente passou a ter uma consolidação maior entre empresas do mesmo, empresas que já atuam no sistema. Eu acho que, via de regra, com a atuação territorial mais ampla, a gente tem um movimento de verticalização, né, que começou com as OPS se verticalizando diante dessa necessidade realmente de reduzir custos e tornar a sua atuação mais eficiente, e isso levou também à verticalização de players abaixo, né, da linha da OPS, que buscam também ter uma maior escala de operação, a maior dimensão de atuação geográfica, o que favorece a sua própria negociação com as operadoras de plano de saúde na discussão sobre credenciamento de rede. Encerro por aqui os meus comentários, tá? Devolver a palavra para o Furquim. Muitíssimo obrigado, Maria Eugênia. Vou me permitir acrescentar um outro exemplo. Ela trouxe esse cálculo aqui da Mônica Viegas, né? Mas tem também um caso específico, o programa Segunda Opinião do Einstein, que foi feito junto com o Bradesco Saúde, cirurgia de coluna, simplesmente se pedir a um segundo médico uma opinião se uma cirurgia deve ser feita ou não. E a redução do número de cirurgias foi em 2/3. Vou repetir. 2/3 das cirurgias deixaram de ser feitas. E no terço restante, muitas vezes com procedimentos de menor nível de invasão, né? Sobre ou seja, tem aqui não só um desperdício, mas pode ter até alguns casos em prejuízo da saúde do paciente. Bom, passando agora para a perspectiva aqui do CAD, a perspectiva do regulador de concorrência. Lilian, por favor. Obrigada, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui hoje discutindo um tema, como já falaram aqui, né, é um setor que tem muita representatividade, seja na economia, seja na vida das pessoas. Em relação à atuação do CAD, né, e principalmente nesse período de pandemia que a gente tem observado, um fato que é muito importante a gente destacar é o número, né, o aumento do número de atos de concentração notificados no CAD. Então, em 2020, por exemplo, a gente teve que cerca de 35% dos atos de concentração notificados envolviam, de alguma forma, o setor de saúde. Então, o CAD olha todos os setores e você falar que 35% dos atos de concentração notificados, sejam eles ordinários ou sumários, envolvem esse setor, né, querendo ou não, é muito importante mostrar essa representatividade. E também o crescimento, né, que a gente tem observado desde o início da pandemia. Então, acredito que quando a gente fala em principais desafios, a gente tem exatamente essa questão da quantidade de operações que tem que ser analisadas, o aumento, de certa forma, da complexidade dessas operações, como a Maria Eugênia falou. Então, a gente tem não só operações que estão cada vez maiores, envolvendo mais mercados relevantes, né, envolvendo... Antigamente você teria, às vezes, concentrações regionais, agora você tem uma atuação nacional, em que você tem que olhar todos os estados brasileiros e principalmente adentrar, né, nos municípios, nos clusters ali formados por aqueles municípios, e com uma certa restrição, né, de técnicos, né. Então, assim, um dos grandes desafios do CAD também tem sido essa requisição de servidores para atuar cada vez mais aí e auxiliando, né, que as análises continuem sendo de forma rápida e eficiente. E a gente tem também uma outra característica que eu achei interessante, né, como economista eu vou falar também alguns números, né. Então, também em relação aos números de atos de concentração notificados, só para ter uma noção, né, do que eu já falei que isso representa 1/3, mas o que é isso 1/3, né? Ali nos atos de concentração. Então, de janeiro de 2021 até agora, né, outubro, a gente teve 144 atos de concentração notificados envolvendo esse setor. Claro que a gente está falando aqui, podem ser operadoras de planos de saúde, hospitais gerais, ou até mesmo laboratórios, né, dentre outros aí, mas acaba que esses 3 são os nossos principais pontos. O aumento dessa complexidade, então, da quantidade de mercados relevantes, né, que estão sendo alvo ali no caso das operações e que a gente tem que aprofundar a análise. E
para isso, o que a gente tem feito, né? Acho que é importante destacar que o CAD tem tentado cada vez mais estar próximo, seja dos players do mercado ou até mesmo não, sempre também da agência reguladora. Então, para isso a gente tem desenvolvido já há algum período o que a gente chamou de Semanas da Saúde. Foram algumas reuniões com os principais players do mercado. Acredito que foram cerca de 10 reuniões nesse período de pandemia, tudo de forma remota, né? A gente conseguiu organizar. E a gente queria ver exatamente isso, qual era a visão dos players, né? O que eles estavam identificando de movimentos naquele mercado, quais eram as barreiras que eles estavam identificando, o que eles viam que poderia melhorar, até mesmo para dirimir qualquer dúvida, né, que poderia ter numa análise, seja ela de ato de concentração ou seja de conduta anticompetitiva. Em relação à nossa conversa com a agência reguladora, no caso a ANS, nós temos um acordo de cooperação técnica em vigência, e dentro desse acordo de cooperação técnica, a gente tem desenvolvido já alguns eventos, além de reuniões internas, né? A gente desenvolveu alguns observatórios da concorrência, que é um evento organizado pelo próprio Departamento de Estudos Econômicos, em que, na verdade, o foco realmente é uma troca de ideias ali interna. Então, não é um evento divulgado, né? Não é um evento aberto, e aí a gente tem essa proximidade com a agência reguladora e o público interno do CAD, para poder discutir qualquer questão ali que envolva casos, que envolva até mesmo condutas anticompetitivas. A Tainá mesmo participou de vários, e isso tem mostrado aí um grande alinhamento, né, dos nossos entendimentos, eu acredito. E eu acho que, além dessa questão da dificuldade, né, não dificuldade, mas da complexidade, da quantidade de atos de concentração, a grande questão volta à tona a verticalização do setor, que é um ponto que realmente você tem que tentar identificar quais são as verticalizações possíveis, né, as integrações verticais, e até mesmo as potenciais, para poder analisar isso de forma eficiente, e numa operação cada vez maior, isso torna o leque também maior das possíveis integrações verticais. Então, acredito que esses são os principais desafios que a gente tem observado nesse setor. Muito obrigado. Lilian trouxe números assim, super interessantes. Vou reservar até uns números que a Lilian trouxe para uma segunda rodada que nós temos. E aqui eu já destaco esse outro ponto que ela trouxe mais ao final, que foi essa integração entre dois órgãos governamentais. Esse é um setor, por todas as características de falhas de mercado, etc., que tem uma regulação setorial, né? Como entre os setores com regulação setorial. E aqui a gente nota que as duas regulações, digamos, uma de concorrência, papel do CAD, de zelar pela concorrência, e a ANS com um projeto conjunto nessa colaboração. E por isso é oportuno também agora passar a palavra para a Tainá, que, aliás, talvez seja uma expressão pessoal, né, dessa integração, né, por já estar repercorrido os dois órgãos aqui em pauta. Tainá, por favor. Gente, boa tarde a todos. É uma alegria e uma honra estar aqui hoje participando desse painel, que vai ser brilhantemente moderado pelo Furquim, com certeza. Gostaria muito de agradecer ao Bernardo Macedo, ao Silvio Pagar pelo convite. Como o Furquim comentou, eu trabalhei aí 5 anos no sistema da concorrência no mercado de saúde suplementar, depois comecei a trabalhar na ANS, também tem uma pesquisa acadêmica. Hoje eu vou falar muito mais nessa perspectiva acadêmica, mas eu gostaria de, então, portanto, nada dos meus comentários refletem a opinião da agência, mas eu gostaria também de aproveitar essa minha experiência regulatória, né, para trazer essa perspectiva de como a concentração do mercado e essa tendência de consolidação também vai afetar a regulação. Então, acho que um primeiro ponto assim, que eu gostaria de trazer aqui é que a ANS acompanha a concentração do mercado de saúde via uma publicação que é o Atlas Econômico e Financeiro da Saúde Suplementar. A gente mapeou aí 148 mercados relevantes locais, com clusters de município, com uma metodologia que não é um pouco diferente da metodologia do CAD. Então esses mercados relevantes não necessariamente se coincidem, mas eu acho que para essa perspectiva, esse entendimento geral do mercado é bastante suficiente. E
E é muito interessante que a concentração, ela apresenta uma heterogeneidade por tipos de planos de saúde, né? Então, se você pensar os planos individuais, em que a família contrata diretamente uma operadora, a gente tem aí 90% do mercado, desses mercados relevantes, com mais de 2.500 pontos de HHI. E quando você olha para os empresariais, que é quando o seu vínculo empregatício com uma empresa que permite você ter esse plano de saúde, esse valor aí cai para 50% de mercados que tem aí mais de 2.500 pontos percentuais. E assim, é meio óbvio dizer, mas é importante, que essa concentração no mercado afeta o bem-estar do geral e também afeta o bem-estar dos consumidores. Então, acho que esse ano muito atípico de 2020, da pandemia, tornou isso muito claro. Então, uma das principais questões que aconteceu de diferente em 2020 foi que, por causa das medidas de isolamento social, houve uma queda expressiva na utilização de serviços de saúde, né, tanto de marcação de consultas eletivas, de exame, também de idas ao pronto-socorro, e essa queda impactou não só a despesa médica média, né, por beneficiário, mas também o índice de sinistralidade, que rodava em 84%, caiu para 77%, mais ou menos, e é interessante você ver como que isso foi repassado para o consumidor, né, esse ganho não é bem ganho de eficiência, né, mas essa economia na despesa médica foi passada para o consumidor, porque em tese mercados que são competitivos, espera que isso ocorra, e então quando você olha os reajustes, e compara os reajustes que foram dados, o reajuste de planos individuais é regulado pela ANS e é regulado com base nessa despesa médica, né, então é um combinado não só da variação dos preços de cada um dos procedimentos, mas também do nível de utilização, e com essa queda expressiva de utilização, foi pela primeira vez na história um reajuste negativo, então foi um reajuste aí de menos 8% mais ou menos, e quando você olha para os planos empresariais, e aí também incluindo os coletivos por adesão, que são aqueles que você tem acesso via associações e não empresa, os mesmos planos de saúde com mais de 50 mil vidas, ou seja, que tem um poder de barganha expressivo, houve um reajuste positivo de 7%, e quando você olha aí para os planos, os planos com menos de 30 vidas, né, que são pequenas empresas, ou associações pequenas, né, com menos de 30 vidas, esse reajuste foi na ordem de 15%. Então, assim, eu acho que isso é importante trazer isso também, desse aspecto, essa comparação regulatória com a comparação concorrencial e também de como ver esse mercado, e a concentração de mercado não variou tanto, assim, de 2018 para cá, quando você olha localmente, mas, como já foi dito aqui, começou a variar muito também uma concentração do ponto de vista nacional, né, com grandes players tendo um crescimento não só via aquisição, mas também um crescimento endógeno, e uma estratégia de verticalização bastante expressiva. A verticalização é comum no mercado como um todo, então aí são 60% das operadoras de planos de saúde têm algum hospital geral. Se você olhasse isso também para exames de diagnóstico, esse valor ainda seria mais expressivo. E os grandes grupos, à exceção do Bradesco, né, que é um grupo grande, que não é verticalizado, mas assim, Notre Dame Intermédica, Apivida, Amil. E se você pensar no grupo Unimed, que são empresas individuais, mas atuam dentro de uma marca só e também com várias componentes que seriam um grupo econômico, estariam aí. Então, são mais ou menos 300 hospitais que são verticalizados e rodando aí também em cerca de 17 mil leitos. E daí o impacto que a gente começa a discutir isso também é muito da questão prudencial. A ANS regula não apenas a entrada, mas também a saída de planos de saúde, e uma das preocupações da saída de planos de saúde é a desassistência a beneficiários que às vezes fizeram aí pagamentos, que estão aí fazendo tratamento contínuo. Como é que seria o contínuo desse tratamento, desses beneficiários, em caso da saída de uma determinada empresa, né?
Então, a gente chama isso de regulação prudencial, são várias regras para diminuir a probabilidade de insolvência de uma operadora e também garantir que esses recursos que são recebidos pela operadora sejam usados para pagar a rede de prestadores. Então, e o ponto que está sendo discutido fortemente é como que tipo de regulação você vai ter que ter para garantir ou diminuir a probabilidade de uma operadora de 3 milhões de beneficiários, 4 milhões de beneficiários irem à falência, dado que provavelmente portabilidade, esse mecanismo de portabilidade não seria o suficiente para absorver 3 milhões de beneficiários. E essa questão da verticalização também traz uma complexidade, porque se você pensar, muitas dessas, por exemplo, uma Apvida, que tem aí 15 hospitais em 6 mercados relevantes, então alguns hospitais são a presença muito importante em determinados municípios, o número de hospitais. Se uma operadora dessa viesse a vir à falência, como que também impactaria essa gestão dos hospitais dentro da massa falida? Então, tudo isso torna essa discussão bastante complexa, então, acho que essa complexidade tem vindo. E uma das coisas que a Inés também tem discutido é a aplicação proporcional de determinadas regras, né, porque certamente a gente tem que ter um olhar muito atencioso, muito cuidadoso com essas empresas muito grandes, que têm aí mais de 1 milhão de vidas, mas se a gente colocar a mesma barra para essas empresas e para empresas de pequeno porte, que tem muitas empresas que têm menos de 20 mil beneficiários, talvez a gente criaria uma barreira à entrada via regulação, né? Então, eu acho que a gente também tem avançado nessa discussão de aplicação proporcional de determinadas regras e criação de mecanismos mais simples para operadoras de pequeno porte. Bom, eu acho que são esses desafios aí. Obrigado, Tainá. A Tainá trouxe para a gente esse conflito que muitas vezes se tem entre objetivos regulatórios, como, por exemplo, assegurar a continuidade do serviço, problema de inadimplência, mas também assegurar a concorrência, né, não ter os prejuízos ali da parte de concorrenciais. Mas podem notar que nos comentários iniciais, todos falaram de verticalização, salvo engano, assim, fui anotando aqui. Então, parece esse realmente ser um dos temas muito, muito importantes. E a Tainá levantou um assunto que é justamente um assunto para a nossa próxima rodada. Bom, por óbvio, a pandemia afetou, assim, toda a vida em múltiplas dimensões, mas é claro que afetou ainda mais intensamente os negócios que são ligados à saúde suplementar, né? E isso, é claro, durante esse 1 ano e meio, né, gerou assim, resultados de fato, como os trazidos pela Tainá, né, sobre hospitais, por exemplo, com problemas de sustentabilidade financeira por não estarem realizando ali os procedimentos eletivos, planos de saúde ao contrário, com queda de sinistralidade no primeiro momento, mas muito provavelmente agora um aumento muito grande de sinistralidade, né, nesse segundo momento, mas também um choque tecnológico, telemedicina que era um tabu e já começa a aparecer. E a minha pergunta vai nessa linha para todos vocês: que lições que a gente tira da pandemia, né? Eu vou pedir, assim, se possível, intervenções mais curtas aqui para a gente conseguir até fazer uma segunda rodada dentro do comentário de vocês, para vocês mesmos, né? Então, seguindo a nossa ordem, Diego, por favor. Sure, I'll be brief. So I'm gonna bring again the antitrust perspective. So I'll leave to the others in the panel specifics about the situation in the health sector. But it is what happened during the pandemic is that a lot of authorities. I mean, the Commission is one, but a lot of other authorities in Europe and elsewhere had a lot of issues in handling their normal workload, which meant that everything was delayed, and that of course had an impact on all of the transactions that were happening. At the same time, which in turn has an impact on the economy, of course. At the same time, you had significant increase in
in the public help to individual companies as well as hospitals as well as individuals, which meant that the authorities had to open a specific let's say channel, or had to reinforce that channel in order to approve these state aids. And the last thing that I wanted to mention, which is to an extent specific to Europe, but it was very common across the board, was to find a way to address the issues that took place in the different sectors, including and specifically in the health sector, when it came to supply. So it's that there had been huge issues in the supply chain. There had been huge issues in actually continuing to supply the hospitals, getting the medicines that were needed, opening up the certain activities that were at the same time were at risk where the employees were at risk of getting COVID. So there was this big issue of either letting competition do its course with the risk that this would have impacted the patients and the companies, or at the same time, let's say, put on hold competition for the sake of patient health and for the sake of the supply chain. And this is what happened in Europe, and this is what happened at the individual countries level, where they specifically adopted certain temporary frameworks, allowing companies to, let's say, suspend competition and collaborate and cooperate with the agreement of the authorities, in order to make sure that the supply of essential products was not disrupted. Thanks a lot, Diego. And now, Maria Eugênia. Bom, olhando aqui da nossa perspectiva local, eu acho que a pandemia expôs com muita clareza um problema que existe, só não via quem não queria, mas eu acho que ficou muito flagrante durante esse período que nós vivemos desde o início do ano passado, que é a desigualdade social no acesso a serviços de saúde no Brasil. O Furquim comentou no início, né, nós somos um país com um sistema público de saúde universal, em que os gastos privados são superiores aos gastos públicos em termos de percentual do PIB. E os gastos públicos não só são, enfim, talvez menores do que o ideal, existe de fato um subfinanciamento aqui à saúde. Eu acho que a crise fiscal que o país vem passando e vem se agravando só vai potencialmente piorar isso, pelo menos no curto, médio prazo. Existe também um problema muito sério de gestão no sistema público de saúde. Então, claro, público e privado foram afetados nesse momento de pandemia. O setor privado, o setor produtivo privado, inclusive as empresas da área que atuam no setor de saúde suplementar, ajudaram, contribuíram como puderam, né, com doação de equipamentos, respiradores, oxigênio no auge daquela crise em Manaus, etc. Mas fato é que o nosso setor público, que é descentralizado, entrou em colapso em muitos estados e muitos municípios do Brasil. O que a gente viu foi o colapso total do sistema público, com, enfim, pessoas que não eram atendidas, morrendo em filas de hospital, esperando atendimento, etc. Então, acho que nesse contexto que me chama a atenção, assim, como relevante, uma discussão que o país precisa ter, é de fato uma colaboração maior e mais estável entre o setor público e o setor privado. É uma possibilidade que já está prevista desde a nossa Constituição de 88. Existem ineficiências no sistema público que podem ser sanados, talvez, sem grandes, enfim, medidas mirabolantes. Por exemplo, o fato de que uma pessoa que tem um plano de saúde ambulatorial faz uma consulta médica, precisa de uma cirurgia, precisa fazer essa cirurgia no hospital público, tem que repetir a consulta, fazer mais exames no setor, exames no estabelecimento público para conseguir uma vaga de hospital. Quer dizer, isso é um absurdo, uma ineficiência tremenda, um desperdício de recursos tremendo. Então, acho que tem medidas muito, talvez, simples, objetivas, que podem ser adotadas para reduzir esse problema. Claro, mas eu acho que é uma discussão mais séria e mais pragmática, menos ideológica, nada de privatização do SUS, etc., que sempre é um tema que vem à tona quando a gente fala de cooperação público-privado no setor de saúde, precisa ser enfrentado no país nesses próximos anos. Obrigado, Maria Eugênia. Ou seja, esse estresse no sistema, né, fez emergir esse problema da colaboração público-privado nessa área. E agora eu vou passar aqui para a Lilian, que trouxe para a gente, nos seus primeiros comentários iniciais, alguns números que são
impressionantes. 35% dos ACs em saúde, e em números de casos aqui, são 144 atos de concentração, foi isso, né? Isso mesmo. Impressionante, 144 atos de concentração. É possível que seja até por esses desequilíbrios financeiros que geram essas oportunidades de compra e venda. Bom, enfim, Lilian, eu te pergunto, de um modo geral, desafios que a pandemia, ou lições aprendidas da pandemia, mas em particular também sobre esses dados, se tem alguma relação com a pandemia. Ótimo ponto, Paulo. Realmente, esses dados, a gente fica curioso para saber, né, se teve algum impacto realmente da pandemia. É claro que ainda está muito recente, né, para a gente fazer alguma análise mais apurada, né, a gente ainda está vivendo um período de pandemia, mesmo que com uma certa estabilidade, né, relaxamento aí de várias restrições, a gente ainda não conseguiu falar que estamos livres, né, da pandemia. Mas, olhando exatamente o período, né, inicial, de março de 2020 até outubro de 2021, e comparando com 17 meses anteriores, né, a esse mesmo período, claro que a gente não está fazendo uma comparação exata, né, porque não é o mesmo período, não é março a outubro, a gente observou, na verdade, um crescimento de 10% nos atos de concentração, quando a gente fala de atos, né, tanto ordinários quanto sumários. E quando a gente foca em atos, no caso, ordinários, esse crescimento ele é maior ainda. Então, é cerca de 16% no total de casos ordinários. E aí vem uma grande questão, né? O que está refletido na questão da complexidade das operações. E complexidade aqui, eu não quero dizer, não quero que assuma uma complexidade como algo que necessariamente precise de imposição de um remédio, ou algo nesse tipo, mas realmente a complexidade da análise, né, o que está envolvido na análise daquela operação. Então, várias operações aí estão sendo transformadas, né, ou até mesmo já notificadas como ordinárias, justamente por envolver uma complexidade de análise de mercados relevantes, de integração vertical ali considerável, que vai demandar realmente do CAD, né, uma análise mais aprofundada. E a grande questão na integração vertical, né, a gente fica exatamente em identificar qual é o limiar ali, né, em que a integração vertical, a gente sabe que ela tem, claro, eficiências, não resta dúvidas, mas a questão é até que ponto ela gera eficiências e até que ponto ela vai trazer ali algum incentivo para fechamento de mercado. Então, é um grande desafio e que, com certeza, foi atenuado aí pela pandemia. E a gente está ainda buscando, né, a todo momento, né, melhorar as nossas análises para conseguir acompanhar todas essas mudanças que têm acontecido. Obrigado, Lilian. E agora eu vou passar para a Tainá, que na sua primeira intervenção levantou algumas coisas desse período da pandemia aqui, né? Assim, diversos desafios que foram colocados exatamente nesse período. Tainá, agora um momento aí para você até aprofundar isso e contar para a gente quais são essas lições da pandemia. Primeiro, só um comentário que eu achei muito interessante. Eu e minha coautora Tatiana, a gente escreveu um paper que até foi aí agraciado com uma menção honrosa no prêmio do IBRAC em 2020, dizendo exatamente isso, que um dos efeitos da pandemia seria a intensificação da consolidação e integração vertical. Então, aí, escutando isso, é bem interessante que a gente acertou, de certa forma, né? E isso se deve muito a esse efeito, né? A gente teve uma economia de recursos muito grande das operadoras, então 2020 foi um ano de lucro recorde, inclusive receitas financeiras, né, de investimento também, elas cresceram muito, porque esse recurso que costumava ser utilizado para pagamento de rede ficou recebendo dividendos, né, então isso foi muito importante, e os prestadores ficou um longo período sem recursos, uma situação, aqueles que rodavam com um fluxo de caixa um pouco mais apertado, sofreram muito, então acho que criaram essa disparidade, né, e isso é muito interessante, porque isso para a gente agora ficou claro, né, que é um efeito, mas quando começou a pandemia, lá no comecinho de março de 2020, a ANS foi instada por beneficiar, por órgãos de consumidores, pelos operadores de planos de saúde, pelos hospitais, médicos,
tomar diversas ações regulatórias sob um argumento e um olhar muito pessimista, né, que a pandemia teria um efeito de utilização muito drástico e que isso impactaria nas finanças das operadoras, e também a crise econômica teria um efeito muito forte, no sentido de que as pessoas não conseguiriam continuar pagando seus planos de saúde, e os resultados foram muito diferentes disso, né, então acho que uma das coisas que foi uma experiência muito interessante e rica para a ANS, eu acho que também vai ficar de aprendizado, o comitê de crise que se gerou com diferentes diretorias, né, então a gente teve uma perspectiva bastante multidimensional, tanto da parte de assistencial, tanto da parte que eu observava as reclamações dos consumidores e fiscalizava as operadoras, e também na parte econômica financeira, começaram a discutir esse mercado conjunto, né, o corpo técnico, não apenas na discussão da diretoria colegiada, e um dos resultados disso foi a gente procurar informação qualificada, porque nesse cenário inicial a gente não tinha nenhuma dessas informações. Então, a gente gerou esse boletim Covid, o boletim Covid existe até hoje, vocês podem investigar, a gente tem, e até nessa discussão de público e privado, a gente conseguiu observar alguns dados, né, de essa troca de leitos, então, os leitos estavam muito concentrados no mercado de saúde suplementar, no começo tinham mais do que leitos de UTI, né, e aí, num determinado momento da pandemia, no comecinho de 2021, houve uma troca, houve um crescimento de 10 mil leitos de UTI no setor público. Parte desses leitos, por algum motivo, saíram do mercado privado e foram para o mercado, para o setor público, né? A gente consegue ver isso no dado do CNES. E também uma informação que a gente não costuma acompanhar, e eu acho que isso fez muita falta, para uma resposta mais coerente do setor público para a pandemia, tanto na cooperação SUS e saúde privada, mas com também só um olhar SUS, esse acompanhamento da ocupação, né, dos hospitais. E a gente escutava muito na mídia, mas não era um dado consolidado, não era uma coisa que vinha com a mesma série histórica, a mesma padronização. A gente teve esses dados para o setor privado, para o setor de saúde suplementar, né, e das operadoras verticalizadas, e era muito impressionante você observar como que era realizada essa alocação de leitos, na medida que os casos de Covid subiam, aumentava os leitos alocados para Covid, né, então acho que isso fez muita falta. E uma outra questão, assim, que foi, acho que mais para agora, né, que eu estudo integração vertical desde 2010, então a minha dissertação foi sobre isso, então estou muito familiarizada com todos os efeitos positivos da verticalização, principalmente em relação a você alinhar esses incentivos entre prestadores e planos de saúde para reduzir o incentivo à sobreutilização de procedimentos, mas agora a gente viu um pouco o lado B da verticalização, né, que foram com essas denúncias de uso indevido da sua rede própria durante a pandemia, né, então acho que isso acho que provavelmente vai ser uma frente de pesquisa na academia, que é como você também cria os incentivos adequados para você, de um lado, não ter esse incentivo sobre utilização, mas também, por outro lado, a verticalização não ter esse incentivo negativo de subutilização, que possa, eventualmente, ter um resultado negativo na saúde do consumidor, né? Então, acho que isso também foi uma coisa que foi uma surpresa, né? Bom, não sei se surpresa é a palavra exata, mas eu que não acompanho muito essa discussão assistencial, sou da mais área econômica financeira, eu acho que foi um ponto também interessante e que está sendo discutido mais, principalmente pelo Congresso, né? O Congresso está pensando em novas regulações sobre isso. Perfeito, tocou num ponto aqui super sensível e contemporâneo, né? Que essa avaliação dessa relação da integração vertical com coisas que a gente viu bem recentemente aí da pandemia. Eu ia fazer uma rodada, né, de réplica dentro dessa rodada de questões, mas para otimizar o tempo, eu vou já para a terceira rodada de questões. Nós precisamos ainda, temos 4 rodadas de questões.
E nessa terceira rodada de questões, o assunto é muito ligado ao que a gente está discutindo agora, e por isso até é interessante, se vocês tiverem comentários um ao outro, já podem aproveitar essa intervenção nessa terceira rodada de questões, que é sobre essa onda tecnológica de health techs, né? Eu diria de modo mais abrangente, até de modelos de negócio. Muitas vezes alguns não são tão high-tech, não são tecnológicos, mas são modelos de negócio diferentes. Algumas vezes são, sim, tipicamente health techs. E também tem uma outra visão, que é a parte regulatória, eventualmente usando também esses instrumentos tecnológicos, ou então tentando lidar com isso, com questões como Open Health, né, que é análogo aqui ao Open Banking na regulação. Então, passando aqui para vocês, seguindo a mesma ordem, Diego, por favor. Very well. So I just wanted to mention a couple of points that came up specifically again in Europe, but I mean this will be exactly the same, I think, across the world. There are of course there is an interest from all perspectives to concentrate data, right? So to gather data and to give access to the data and personal data, including of different people, including patients' data and health data. In that respect, there is a different, let's say, a different perspective by antitrust regulators and by privacy or data regulators, and we do see that on one side the antitrust regulators are interested more in giving access to data to the broadest set of competitors when this data is necessary as an input for competition. At the same time, you have the opposite incentive not to give access to confidential and competitively sensitive data, because this may lead to alignment between competitors. On the other side, you have the data authorities, and in Europe, those that apply the GDPR, that want to limit access to data, at least to personal data, and want the data to be anonymized, and want the individuals to give consent in order for this data to reach any entity. So not only the first one that gets it, but then if this entity wants to provide it to anybody else, then they would need to give authorization, to get authorization from the data subject. So you do see this, and you do see this as a huge limitation to a lot of different in a lot of different areas. So you have it in merger control as a limitation to remedies, and this was the object of for example of Google Fitbit remedies, where the commission did specify that Google needed to give the users needed to ask the users the consent to give this data to whom would have asked for access, which also means that the remedies may not work because of the limitation of these limitations, and which also means that it may lead to mergers being blocked. At the same time, you have a lot of cooperations happening in this area, both between public and private, and within the private sector. And in these cases, the issue is that the data needs to be aggregated and anonymized enough for it not to be used in an anti-competitive manner, but at the same time, it needs to be in a way that can be used by those that are asking for it, and within the limitations of the GDPR. So with the authorization of the users. This is still ongoing. It's questionable where we're going to get. We are seeing, and I'm closing there, but we are seeing that even movement by certain subjects, for example, Apple, that are introducing privacy settings in their apps, are being seen as potentially anti-competitive, because they limit access to this data to their competitors while they have access to it. So we do see a lot of interplay between different regulations, and we'll see how this goes. Thanks, Diego. Falamos de tech, falamos de data, né? O Diego já trouxe o data aqui junto. Maria Eugênia, por favor.
Acho que essa é a discussão global do momento, né? Encontrar o equilíbrio adequado entre o uso de dados e a proteção da privacidade. Principalmente quando a gente fala de dados médicos, de dados que são coletados por empresas que atuam na área, enfim, health techs, ou mesmo as empresas tradicionais não digitalizadas, todas caminhando, obviamente, para algum nível de digitalização. A questão central é essa, encontrar esse equilíbrio, e é isso que os reguladores do mundo inteiro vêm discutindo. Assim, não tem dúvida de que hoje em dia o progresso na área médica depende essencialmente de acesso a um grande volume e variedade de dados sobre a saúde das pessoas, né? Esses dados são tratados por algoritmos que cruzam dados coletados muitas vezes até para finalidades distintas, e com isso se consegue uma análise bem mais aprofundada de causas de doenças, se aperfeiçoam métodos de tratamento, de diagnóstico, de tratamento. Enfim, isso promove, sem sombra de dúvida, um aprimoramento da eficácia, da eficiência, na verdade, dos sistemas de saúde também. Mas, por outro lado, a divulgação indevida de dados tão sensíveis quanto são os dados sobre a saúde das pessoas pode levar a riscos econômicos, sociais, até mesmo psicológicos, né? Discriminação por empregadores na contratação, na evolução de carreira das pessoas, discriminação por planos de saúde, uma situação que me parece já foi afastada pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, estigmas relacionados a certas doenças, etc. Existe até já uma preocupação, como as leis, de modo geral, a nossa não é exceção, exige o consentimento da pessoa, do detentor do dado, para que aquele dado seja coletado, processado, transmitido, enfim. E existe uma clara percepção quanto à relevância desses dados, já existe a preocupação quanto ao risco de monetização, inclusive, do consentimento no futuro. Então, esse debate sobre proteção de dados pessoais, de saúde, é extremamente relevante. Existe essa tensão entre os benefícios coletivos que podem advir do acesso a dados e os riscos que decorrem do mau uso desses próprios dados. Então, muitos governos têm regulado a coleta dos dados com maior ou menor rigor. Aqueles que propugnam que o rigor deveria ser menor sugerem que tem outras formas de você evitar o mau uso dos dados, como, por exemplo, aplicando de uma forma mais rigorosa as leis de indenização por danos, etc. Mas eu acho que esse é um debate que ainda está longe do fim. A gente já tem um caminho claro aqui no Brasil, pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que permite o compartilhamento de dados, né, via de regra, por meio do consentimento, mas eu não tenho dúvida de que muitas situações complexas e concretas vão ser enfrentadas no futuro próximo. Obrigado, Maria Eugênia. Bom, um recado geral, eu estimulo o pessoal que está nos acompanhando remotamente, se quiserem fazer questões, é só usar o Q&A que tem aqui disponível, ou mesmo o chat que eu circulo aqui a questão. E agora passamos aqui para a Lilian, que está sempre medindo essa temperatura do mundo real, né, vendo as coisas que chegam no CAD. O que você teria para acrescentar para nós? Bom, acho que em relação ao que todo mundo já comentou aqui, né, querendo ou não, é uma tendência. A gente sabe que a digitalização em diversos mercados ela tem acontecido, seja de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, mas a tendência é que isso ocorra. E, querendo ou não, com a pandemia, a gente observou isso acontecendo também no setor de saúde. Eu acho que uma grande questão que a gente tem é a própria questão da Lei de Proteção de Dados no Brasil, né, e da criação da agência reguladora ser algo muito recente. O CAD tem demonstrado interesse, né, em estar sempre trabalhando de forma conjunta. Então, assim que teve a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente teve, então, também uma assinatura de um acordo de cooperação técnica. Tivemos também estudos, né, relacionados ao tema para tentar entender qual seria a melhor forma, né, da agência reguladora de proteção de dados trabalhar também de forma conjunta, né, com a nossa agência antitrust, assim como a gente já faz com a própria ANS, né, como a gente já comentou aqui, com a TAINAI, que até mesmo com outras agências reguladoras. Então, eu acredito que a tendência é esse assunto, né, e essa questão da própria compartilhamento de dados, seja em questão de interoperabilidade, ou seja, até mesmo da portabilidade de dados relacionados à questão de saúde, vai ser algo aí que realmente a gente vai ter que se deparar e que a gente vai ter que trabalhar
de forma conjunta, né, tanto com a ANPD, quanto até mesmo, às vezes, junto com a própria ANS, né, não só de forma bilateral aí, entre duas autoridades. E só para dar mais uma complementada em relação até mesmo que a Tainá comentou, a gente tem diferenças, né, de certa forma, aí, como ela falou, do próprio Atlas, né, da ANS, que é uma forma de analisar mercados relevantes, né, e essa própria interação do CAD com a ANS, mesmo a gente não deixando de analisar, né, nossas formas clássicas, né, de certa forma, de mercados relevantes, né, a gente também tem desenvolvido vários estudos junto com a ANS ali, acrescentando também um cenário alternativo, pelo menos colocando também em análise o que foi desenvolvido ali pela agência reguladora, né, e o que eles entendem também como uma forma de mercado relevante. Então, eu acho que isso é para mostrar que realmente a gente não busca fazer algo de forma solitária, né, ou de forma ali que a gente acha que é o mais correto e não olhe para nada. Então, a nossa intenção é justamente alinhar essas expectativas. E um outro ponto também que eu queria comentar, que a Tainá falou, né, em relação às próprias propostas, né, de mudanças de legislação, que a gente teve aí grande intensificação durante a pandemia. A gente teve uma grande atuação do Departamento de Estudos Econômicos, né, pelo menos mais encabeçada pelo Departamento de Estudos Econômicos, em relação às próprias políticas, né, de controle de preços. Então, a gente sabe que tivemos várias propostas aí no início da pandemia para controle de preços em diferentes setores e tivemos manifestações, né, do Departamento de Estudos Econômicos mostrando, né, quais seriam os problemas, né, o que poderia causar ali nos mercados se aquelas medidas fossem realmente implementadas. Então, acredito que merece destaque essa atuação em advocacy também que o CAD tem feito. Aliás, tive a oportunidade de ler todas as notas técnicas e achei que vocês tiveram um papel fundamental de contraponto ali e bem sucedido, né? Bom, e agora a gente vai aqui ouvir a Tainá, né, que está aí envolvida no mundo também regulatório, né? Tainá, por favor. Eu acho que essa discussão de compartilhamento de dados no setor de saúde ele é um pouquinho mais complexa do que no Open Finance e no Open Insurance. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca uma limitação, que esses dados não podem ser usados para fazer seleção de risco. Coloca também, inclusive, uma limitação que esses dados, para além, né, dos prestadores de serviços médicos e empresas farmacêuticas que atuam nesse setor, esses dados não podem ser utilizados também para vantagem competitiva e econômica de outras empresas, né? Então, acho que a gente tem que sempre discutir esse tema dentro desse cenário. E um terceiro cenário também que é importante destacar é que a gente tem um arcabouço regulatório muito mais complexo, porque grande parte dos dados que são importantes para a atenção à saúde e que seriam muito benéficos se compartilhados, eles são gerados pelos prestadores de saúde, que não são regulados pela ANS. Então, toda essa discussão de prontuário eletrônico é um lugar em que você poderia ter todo o histórico de vacinas, todo o histórico de exames laboratoriais que foram realizados e qual que é o resultado desses exames laboratoriais, tratamento, diagnósticos, num único lugar em que você poderia compartilhar entre prestadores. As pessoas percebem isso como muito positivo. Eu acho que teria um efeito de longo prazo para aumentar, para diminuir a fidelização dos beneficiários e dos consumidores a determinados hospitais ou laboratórios, né? Então, isso tem um efeito muito positivo, mas isso não tá dentro da alçada da ANS. Eu acho que isso daí seria um projeto provavelmente encabeçado pelo Ministério da Saúde, em que a ANS teria uma parte, teria também um papel importante. Mas se você olhar o Open Finance e o Open Banking, como esses projetos estão estruturados e como eles se dividem, apesar da ANS não ter algo com um nome Open Health, a gente está muito adiantado em várias frentes. Então, por exemplo, a primeira fase, que são o compartilhamento de informações apenas dos regulados, né? Então, no caso das instituições financeiras e das seguradoras, a ANS já fez isso.
já faz isso, né, que é o guia de planos, em que você mapeia todos os planos de saúde que são ofertados no Brasil, que estão disponíveis para oferta. Você pode colocar lá a sua idade, qual que é a região, qual que é o tipo de cobertura que você está interessado, e você vai ter lá acesso a esse catálogo de planos de saúde. É claro que é importante aperfeiçoar algumas coisas nele, né? Eu acho que o preço do plano de saúde é ainda um instrumento que deve ser aperfeiçoado, mas a gente tem essa oferta. E também, por exemplo, está na etapa 3, na última etapa para a SUSEP, que seria a portabilidade de carência. A ANS também tem uma longa experiência de portabilidade de carência, isso permite que os consumidores saiam de um plano para o outro, né, possa aportar essa carência também, no sentido também de diminuir aí a fidelização e aumentar a concorrência. E quando a gente olha para os dados de consumidor em si, existem duas possibilidades, né, os dados cadastrais, que seriam essa fase 2, do Open Banking e do Open Insurance, que eu acho que para planos de saúde a gente poderia pensar na possibilidade, e não vejo muito problema, muita limitação, mas os dados de utilização, eu acho que é um cenário, uma discussão muito mais complexa. Então, se você pensar que seria tipo, o equivalente a você seguir os sinistros num seguro normal, ou se não, seriam mais essas operações de crédito, né, qual que é o pagamento a crédito que você teria no Open Banking, então seria esses dados de utilização. Assim, a ANS está muito avançada nisso, no sentido de que a gente já fez toda a padronização, grande parte do papel dos reguladores é você padronizar como é que são essas bases de dados, o que você vai compartilhar. Já existe, foi um trabalho feito, sei lá, de 6, 7 anos para realizar, que é o TUS, né, que é uma planilha que você coloca, dá o mesmo nome para os mesmos procedimentos, e a gente já coleta essas informações, que é a base de dados do TIS. Essa base de dados é incrível, assim, economistas até se emocionam quando vê, porque são dados individualizados, lá são anonimizados, né, mas já estão disponíveis em dados abertos. Então, são dados de todas as consultas que um senhor de 50 anos fez, quais exames que ele realizou também. Então, são os dados de utilização. Esses dados a gente não vê ganho em que seja permitido você ter acesso ao dado de utilização e da sua despesa médica, compartilhar essa informação com uma outra operadora da qual você não faz parte, por causa que isso geraria seleção de risco. Mas os potenciais benefícios que existiriam, por exemplo, uma entrante gostaria de pensar qual que deveria ser a precificação dela naquele mercado, ou avaliar qual tipo de enfermidade tem mais incidência, para pensar sua rede na hora de ofertar um plano de saúde. Eu acho que essa informação, que é muito rica, pode ser explorada no TIS. Né? Você pega esses dados das bases de dados abertas e olha ali qual que é o preço médio de cada um dos serviços naquele mercado, no momento para você poder negociar. E então, assim, a ANS, ela tem frentes muito avançadas na discussão do Open Health, quando a gente pensa nos dados de planos de saúde, né, e tem essa limitação de não ser usado nem para discriminação de preço, nem para seleção de risco, mas eu acho que, apesar disso, a gente tem muita coisa a oferecer. Obrigado, Tainá. Aliás, obrigado por essa base de dados também, que é sensacional, né? Esse é um setor... Não, é emocionado. É um setor com pouco estudado frente à relevância do setor, em parte porque não havia tanta disponibilidade de dados, e agora eu vejo isso já acontecendo bem mais, eu digo até por orientandos que já estão usando essa base, né, com potencial de usar muito mais. E agora a gente vai para a nossa última rodada aqui, e como a Tainá falou, essa é uma característica interessante que exige uma coordenação muito complexa, intragovernamental, que é o fato de ser um setor que está sob diversos mundos regulatórios diferentes, né, de dados, né, o CAD, a regulação setorial. Mas a regulação setorial é sobre planos de saúde, e a cadeia de saúde, o que torna até mais complexa a atuação regulatória, ela se estende lá para trás e, por exemplo, pega hospitais e pega toda a indústria farmacêutica, que é o tema da nossa última
rodada aqui. Nós temos aqui o privilégio de ter o Diego conosco, que participou muito ativamente no caso Aspen Pharma, né? E ele vai dividir com a gente esse caso aqui, nessa perspectiva de quem viu por dentro, e também tentando explorar aqui quais são as consequências desse possível marco jurisprudencial, né, desse novo caso. So, Diego, thanks again for being with us and being able to share this fantastic experience that you have with this case, Aspen Pharma. So please, you have the floor. Thank you. So yeah, and thank you for the introduction. I've been representing Aspen on this case, so of course, my view will be a little bit biased in that sense. I will of course use only publicly available data, so everybody can read this. The decision is out. Has been published in Europe, so one can read that. I mean, the case has been extremely interesting, especially considering that a lot of different authorities around the world are looking at the European Commission for, let's say, guidance when it comes to excessive pricing, and also considering that whenever there is a decision in that sense for a drug. Where an authority is concluding that the drug, and this is not this case, but if the authority is concluding that the drug is excessively priced, then it's very likely that the same excessive pricing is present in a lot of other countries. So you do see whenever these cases starts, a lot of different authorities across the globe starting the same case, and even more when the case ends, right? So it does have a very international dimension. This case as any other, and it is even more important the fact that this case ended with a commitment decision. I wanted to, so I will start with the fact that there was another Aspen case in Italy, right, and that was before the European one and ended with a fine that was later upheld by the court. So the same, and this is pretty much the same behavior was fined in Italy, and it wasn't fined by the European Commission, which decided to accept the commitments to decrease prices. I think that the main issue with excessive pricing in pharma is that it would normally happen in two different cases. One is when the drug is very new, so it's a new medicine, it's a new development, that's something that required a very long and very expensive and very risky research and development, and it is under a patent or otherwise under market exclusivity. And in that case, you don't see many interventions, and indeed Aspen is not a case of a drug that was under market exclusivity. And the reason is that the authorities are very concerned that they would subvert the patent system's decision on incentives. So the risk is that a case on excessive pricing that relates to a drug that is protected by a patent would raise a very complex incentives and would actually lead companies not to invest anymore. And on the other side, you have cases like the Aspen case of drugs that are very, very, very old. The Aspen case is about more than 50 years old drug that was actually becoming obsolete. Drugs that were becoming obsolete, and there the reason why the authorities are normally opening these cases is because of a price increase. So instead of an excessive pricing, you have an excessive price increase. The main issue with these cases, and this was seen in Aspen as well, is that you never know what the starting point is, right? There is this assumption that the starting point is a rational price, and the starting point is a profitable price that makes market sense. But sometimes, and this was the case in Aspen again, these prices are just, they weren't updated. These drugs have very low volumes,
and they were just left there at that price for tens of years. And at a certain point, something happens. For example, the portfolio is transferred, or the company starts looking into these drugs, or there is any other decision. And at that point, they realize that we were pricing either below market or below cost. And they have a decision to take, and they may decide that they want to price at market, which may or possibly above market. And at that point, the question is, how far is it from the price that they were charging before? So there have been, and I just wanted to mention this because this is very, very common. There have been a few officials that would take the position that if the increase was little by little year on year, possibly to follow inflation or a little bit more than that, that wouldn't result in an excessive pricing case. While on the other side, if you have a very big jump from a price to another, because for 50 years there was no increase, then you have an issue, and you have these, let's say, 300%, 500, 800, 1300% increases, which may actually be just a result of the fact that the price never really changed over time. So I just wanted to mention this one point that does come out of the Aspen judgment, the Aspen decision, which is this idea that the price can be unfair in itself, and this normally comes from the idea that there is that it was fair before, right? And even though that is a commitment decision, then it is possible to see in that decision in Europe, but as well in the Italian decision, that the unfair in itself is a criteria that is used whenever the authority finds no comparator, so they think that there is no other drug that they can compare the price to. But it just ends up comparing the price that the drug is being sold after the increase with the price that the drug was sold before the increase, without really any analysis of whether the price before the increase is a good comparator. Thank you, Diego. Eu pergunto aqui para os outros painelistas se vocês teriam, enfim, comentários a adicionar aqui sobre essa experiência, sobre o caso, enfim, farmacêuticos e preços excessivos. Maria Eugênia, Lília. Eu faria só um rápido comentário, Furquim, até em função do tempo, para dar tempo para a gente deixar espaço para as perguntas também, que essas discussões voltaram ao radar do CAD sobre preço abusivo no contexto da pandemia. Foi iniciada uma investigação pela Superintendência Geral, um procedimento preparatório para investigar aumento de preços. Coincidentemente, também no início desse ano, já fora do contexto de pandemia, mas o assunto foi discutido no julgamento do caso sobre a taxa THC2. Discussão sempre muito difícil para a autoridade, porque é uma tarefa hercúlea determinar o que seria um aumento desproporcional de preços ou uma margem de lucro arbitrária. É um exercício que o CAD nunca se propôs a fazer, né? Inclusive nos precedentes que a gente tem, os primeiros dos quais foram no mercado de medicamentos, que levaram inclusive a uma CPI. Os votos proferidos foram no sentido de que o preço abusivo não deveria ser investigado como uma prática autônoma, mas sim seriam problemáticos se levassem a algum tipo de prática exclusionária. Tem inclusive um voto muito bom do nosso moderador, então conselheiro, nesse sentido. Então, assim, a minha percepção é de que esse entendimento, inclusive, acabou sendo observado na discussão sobre esse ponto no julgamento do caso sobre a taxa THC2. Então, assim, a minha impressão é de que essa nunca foi um tema muito popular para a investigação no Brasil, uma infração pela qual o CAD tenha apetite, e eu particularmente não vejo uma mudança nesse sentido no futuro próximo. Obrigado. Lilian, você quer acrescentar alguma coisa? Não, acredito, como a Maria Eugênia comentou, né, a gente ainda está com esse procedimento preparatório instaurado, né, para justamente acompanhar todas essas questões de movimentação de preços. Realmente é um ponto muito delicado você determinar o que o preço ele é excessivo ou não. Então, não é simplesmente o fato de você ter um aumento de preço ali momentâneo, quer dizer que aquele preço seja excessivo.
Então, o CAD, o que eu posso dizer, assim, acredito que o CAD, ele tem um olhar ali atento, a gente continua acompanhando esses movimentos, mas realmente, assim, até o momento não tivemos nenhum caso, por exemplo, de condenação por um preço predatório, né? Mas isso não quer dizer também que não seja investigado e que não seja o foco de atenção. É que realmente, até o momento, não tivemos nenhuma condenação, mas existem sim, existe sim sempre aquele olhar, né, atento para tentar identificar se é uma questão momentânea, um ajuste ali do próprio mercado em determinado momento, ou se aquilo seria mesmo uma infração anticompetitiva. Obrigado. E Tainá, teria alguma coisa que você queira acrescentar nesse tema? Não, eu acho que é interessante esse debate, né? Eu tive a oportunidade de ficar 3 meses no FTC, como International Fellow, e essa era uma discussão bastante recorrente lá, associada muito também à falta de medicamentos, né? Eu acho que esse é um tema bastante complexo, na medida em que alguns medicamentos vão se tornando obsoletos, e as empresas, então, decidem descontinuar a produção, e começa a ter um impacto disso nas pessoas que seguiam tratamento com esses medicamentos, e um aumento de preço expressivo no curto prazo. Então, acho que é uma discussão também que tem que ser vista muito no caso a caso, dada a complexidade delas, mas como a ANS, a gente não acompanha muito. Perfeito, obrigado. Eu acrescentaria aqui que muitas vezes assim existe até um clamor popular, né, sobre medicamentos são excessivamente caros. Isso até no Brasil, que tem um controle de preços em medicamentos, né, quando são aprovados na Anvisa, mas mais ainda nos Estados Unidos. Mas muitas vezes não são os casos que o Diego muito bem apontou para nós, que são os casos que sofrem investigação na União Europeia, que são casos que têm price increase, é uma das características, e a droga não é, o fármaco não é um produto novo que está sob proteção de patente e tal. Então é curioso até essa certa dissonância, né, entre o clamor popular e o que de fato é o caminho das investigações. Bom, nós temos aqui no nosso tempo regulamentar, para ser extremamente preciso, 54, 53, 52 segundos, né? Mas isso não nos impede de uma pergunta ou duas. Eu já vi 2 mãos levantadas aqui, então usando um ladies first aqui, eu vou primeiro com a Silvia, depois com o César Matos. Oi, boa tarde a todos. Começar parabenizando a todos pelo painel aqui. Acho que eu tenho que olhar para lá. Não sei. Para lá. Para trás. Volta aqui. Isso. Desculpa. Bom, o que eu queria perguntar para os panelistas aqui atrás de mim todo esse movimento de consolidação e verticalização do setor está associado à busca de eficiências, como a gente discutiu. E quando a gente olha a análise de eficiência das operações do CAD, a gente sabe que, de forma geral, existe uma grande resistência no aceite de eficiências que se traduzem em custo fixo, principalmente, né? Custo variável tende a ser aceita, custo fixo menos aceita. Ao mesmo tempo, a Tainá destacou a relevância da sustentabilidade e da solvência das operadoras ao longo do tempo. E nesse sentido, eu acho que os efeitos sobre custos fixos se tornam mais relevantes, pelo menos nesse setor. Então, sem fazer uma discussão geral de eficiência, mas queria da Lília, se não seria razoável pensar que, pelo menos para o setor de saúde, efeitos em custo fixo não poderiam ser mais bem recebidos e ter uma relevância quase tão grande quanto os efeitos em termos de custo variável. Obrigado, Silvia. E aproveitando para dar uma dinâmica na resposta mais rápida, César, por favor. Eu estava dando uma olhada, Lilian, no caderno do CAD 2018, e quando vocês fazem a questão de mercado relevante, vocês acabaram migrando para município, né? Saíram daquela coisa que eram 89, foi para município, mas no final das contas, quer dizer, e aí vocês têm o cálculo de se os pacientes vão muito para o município, se eles se movem, mas isso tem a ver com o mercado relevante não de plano de saúde, mas dos próprios hospitais ou clínicas, enfim. Você vai buscar o tratamento de saúde, não onde tem o plano de saúde, mas onde tem o tratamento. Então aí
o ponto é que isso não deveria ser usado, em tese, para mercado relevante geográfico de planos de saúde, a não ser que tenha uma questão de verticalização local, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quer dizer, você falou você falou da questão do controle de preços, quer dizer, na verdade, é o controle de reajuste de preços que existe em planos individuais. E como a Tainá tinha colocado, existe uma concentração maior nos planos individuais do que nos planos coletivos. Aí eu não sei, nos estudos de vocês, se vocês viram uma possibilidade, porque aí realmente é um grande espaço para advocacy, eu não sei se vocês mexeram com isso, com advocacy. Nós lá na CA a gente chegou a colocar isso em parecer, em questão de advocacy, que quer dizer, existindo um controle de reajuste de preço, você obviamente tem diminuído de fato a oferta de planos de saúde individual, justamente, quer dizer, em vez de eu estar um que é regulado, eu vou para o outro que não é regulado. Inclusive, existem uns coletivos que na prática são meio individuais e tal, tem esse tipo de transição entre os dois. Então, no final das contas, a concentração, a falta de concorrência individual tem muito a ver com o próprio controle de preços, quer dizer, é a restrição B2 da tabela do OCDE. Eu queria entender como é que vocês falaram sobre isso. Obrigado. Obrigado, César. Eu vou aproveitar aqui para fazer o seguinte, vou fazer uma rodada com todo mundo, já tem as duas questões, e aproveitar para vocês, se possível, já fazerem os seus comentários finais, para que a gente mantenha aqui relativamente dentro do tempo. Seguindo a ordem, Diego, please, your final remarks and maybe comments on the questions. So I'll actually just give my, let's say, final remarks and leave to the national experts their response to the questions, which seem very much connected with the activity of CAGE. I actually wanted to just to connect with the point that Taina raised before in terms of what's happening in the US and what is happening, especially with these old drugs. And this happens, of course, is the same everywhere. I mean, there are old drugs everywhere. It is true that these drugs are not patent protected anymore. It's also true that there is no real innovation to be protected. So in that sense, and this is what the authorities said, these drugs should not be priced, let's say, above cost to an extent. One can think that these are, let's say, at the end of their life, there is no money, let's say, to be made anymore. Everything that was made should have been made before, including covering any research expenses and so on. The risk, however, is what Steiner was mentioning before, which is the fact that then companies would just discontinue these drugs. So there is a significant number, even in thousands, right, of patients, which is a significant number from a personal, let's say, individual perspective, but it isn't significant from a company perspective that would need these drugs, right, that are used to use these drugs, that have a certain age and they don't want to change, or changing may actually lead to issues. And in these situations, there is value in ensuring that drug keeps on being supplied. So I just wanted to mention that was actually what happened in the Aspen case. And indeed, even though it's not really the center of the case, you do see that in addition to decreasing the price, the commitment included a supply obligation for 10 years. So there is this, let's say, interest, which is not just connected to the price, but is actually connected to the availability of the drug for patients. Thanks, Diego. Maria Eugênia, se pudermos comentários mais curtos, dado que o nosso tempo já se esgotou. Obrigado. Não, muito brevemente, Forquinha, acho que o CAD tem um desafio tremendo aqui ao lidar com as operações nesse setor. Eu fiquei muito impressionada com esse número que a Lilian trouxe, 144 casos de janeiro a outubro desse ano. Isso me parece ser um número somente um pouco inferior ao período de 5 anos que foi coberto pelo caderno do CAD de alta concentração. Então, de fato, é um desafio tremendo. Quando a gente olha para a verticalização, e aqui já fazendo um link com a pergunta da Silvia, assim, claramente é um driver das operações de verticalização no setor de OPS, a redução dos problemas gerados pela assimetria de informações e pelo risco moral.
a busca dessas eficiências, que a gente sabe que muitas vezes não são do tipo de eficiências aceitas pelo CAD, mas acho que esse é um ponto bastante interessante, assim, em que medida o CAD vai, nos casos em que houver realmente um risco de fechamento de mercado, como o CAD vai ponderar as eficiências concretas e específicas nesse setor nos casos futuros. Mais um desafio aqui para o CAD enfrentar nesse tema. Obrigado, Lilian. Bom, de toda forma, eu queria agradecer aí todas as perguntas, né, e os comentários. Em relação à questão de eficiências, realmente a gente tem aí um histórico, né, que as eficiências, né, realmente, para elas serem consideradas ali, né, na análise antitrust, elas têm que realmente serem decorrentes da operação. Então, muitas vezes, o que a gente identifica é que aquela eficiência ela poderia ser obtida de outra forma que não só pela operação. E aí acaba que ela pode não ser considerada, né? Então, mas eu acredito que não seja um pensamento fechado, no sentido de não vamos aceitar uma redução em A ou em B. Eu acho que a gente tem, sim, uma tendência a analisar, né, e tentar entender realmente o que está acontecendo de mudança naquele setor. Também não quer dizer que se algo não foi aceito, eu acho que não quer dizer que também continue para sempre assim, que depende do caso a caso, né. Em relação à questão do mercado relevante, né, parte geográfica, realmente a jurisprudência do CAD, na parte de OPS, a gente tende ali para uma análise bem conservadora, né, que seria a análise municipal, porque a própria regulação, né, das operadoras de saúde ali da ANS mostra que seria a menor área possível, né, de atuação ali. Então, a gente acaba expandindo isso, né, de certa forma, com os dados aí possíveis de deslocamentos, né, de atendimentos de beneficiários. Além disso, a gente tem também colocado um cenário alternativo, né, como a Tainá comentou, que é a proposta deles pelo Atlas Econômico Financeiro da ANS, né, que mostra alguns mercados relevantes. Então, a gente tem demonstrado ali melhorias na mensuração desse mercado relevante, não ficando apenas focado no que estava ali restrito ao município. Mas, claro que isso também depende do caso a caso, não é possível colocar de uma forma geral para qualquer caso, né? E em relação à questão de advocacy, eu achei ótimo o comentário do César Matos em relação a essa diferença do individual, né, para o coletivo, seja ele empresarial ou não. E o que a gente tem observado é que realmente, assim, nas nossas operações, a maior parte acaba sendo a parte empresarial, né? O que a gente demanda maior análise, querendo ou não, é a parte empresarial, talvez até mesmo por essa questão deles estarem migrando, né, do individual para esse outro formato. Eu acho que realmente ainda não foi um ponto muito abordado nos estudos, mas acredito que seria um ponto relevante para ser analisado e acho que a gente pode começar a implementar isso, sim. Obrigado. E agora, Tainá. Bom, acho que o meu final remarks é basicamente para levantar a importância dessa atuação conjunta entre CAD e a ANS. Eu acho que esse debate ele é muito rico, tem muitas regulações setoriais que pode ter efeito na concorrência. Eu acho que também, até esse último estudo que o CAD publicou recentemente, faz um apanhado geral regulatório de coisas que poderiam ser discutidas conjuntamente. Eu acho que essa análise da integração vertical também, em alguma medida, pode ser benéfica à discussão conjunta entre as duas agências. E, bom, dito isso, eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar debatido aqui com vocês, conhecendo um pouco melhor aí o que está sendo discutido na União Europeia, em saúde suplementar, e também a perspectiva do CAD e do setor privado. Obrigado, eu agradeço a sua participação, do Diego, da Maria Eugênia, da Lília, trouxeram assim, perspectivas novas, interessantes, muito interessantes, dados novos também, e a gente conseguiu, acho que, ter um panorama bastante atual desse setor, e, portanto, eu peço para quem estiver por aqui o nosso aplauso para os nossos painelistas.